É isso, depois dessa pressão, vamos lá com a Jaqueline Conceição sobre Lélia Gonzalez, racismo estrutural. Bora! Brasileira, uma mulher negra do interior de Minas Gerais, que faleceu no começo dos anos 90. Ela é historiadora, antropóloga, foi professora da UERJ e ela tem uma contribuição muito importante para o pensamento social brasileiro, principalmente para pensar a relação entre raça, classe e gênero. Raça, classe e gênero. Ela tem uma longa produção de livros, artigos, escritos, onde ela vai Olha o currículo da moça, hein? Doutoranda em Antropologia Social pela UFSC. Ih, é de Santa Catarina. Mas beleza, a gente perdoa. É mestre em Educação, História, Política, Sociedade pela PUC e articuladora do coletivo de IgG. Bora escutar a moça. se dedicar a essas questões. Um ponto importante, que é o ponto que eu quero destacar para a gente pensar agora, pensar aqui, é a relação que ela faz entre o racismo, como é que o racismo faz parte da formação do indivíduo brasileiro. E ela vai na psicanálise para fazer essa discussão, que é uma pergunta que ela faz: o racismo é uma neurose brasileira? Lélia vai buscar em Lacan, um psicanalista francês, apoio teórico para pensar o que é neurose e o quanto esse traço da condição moderna está presente dentro da sociedade brasileira, na sua prática cultural, na sua formação cultural. E ela vai estabelecer a seguinte reflexão: na modernidade, o complexo de Édipo vai dizer que o homem, né, a criança no seu processo de formação, o menino e a menina, tem um desejo pelo seu pai ou pela sua mãe. E ela está pensando em relação patriarcal, ela está pensando justamente como é que se dá a dinâmica do sexismo, então ela vai analisar isso a partir da figura do homem branco. Se o sujeito, na sua infância, deseja sua mãe, e para a psicanálise, o cuidado materno necessariamente não é feito pela figura biológica do indivíduo, qual foi a figura materna, a figura feminina que cuidou dos homens na sua infância, dos homens brancos na infância? Foi a figura da mulher negra, através do lugar da babá, da empregada doméstica. Numa perspectiva Fora também que desde da época da colonização ali, a gente tem as amas de leite, né? As mulheres brancas, né? Ou pelo menos as índias também, né? Que na colonização não tinha muita mulher branca, muita mulher europeia. Então era mais comum os portugueses, né? Os colonos se casarem com índias, né? Então o que acontecia é que as índias eram casadas muito jovens e morriam muito cedo. Depois de ter três filhos direto, acabavam morrendo aí com seus 16 anos, 17 anos. E quem cuidava dessa criança normalmente eram as amas de leite, que eram mulheres pretas escravizadas, né? perspectiva é, psicanalística, segundo Lélia, o desejo do homem branco, então, não seria pela mãe, seria pela mulher negra que o cuidou. Indo mais além, ela vai dizer que o racismo torna esse desejo duplamente proibido. Se o menino não pode desejar a mãe, porque socialmente isso não é aceito, pelo tabu do incesto, ele também não pode desejar a mulher negra, porque o racismo no Brasil também não permite essa construção dessa relação de uma forma não violenta, porque o passado da escravidão coloca essa relação dentro de uma marcação violenta. Então, esse desejo Pesado, hein? E além disso, esse desejo sexual despertado pela mulher negra, a gente consegue ver, tipo, até no carnaval, né? Que, tipo, pra sambar tem que ser a mulher preta. Mas, dentro de casa, pra receber amor e carinho, é a mulher branca, né? Esse é um traço do racismo nosso. desejo, ele é negado, sublimado e se reverte no mecanismo daquilo que é o racismo no Brasil, que ele não é explícito, mas que ele está o tempo todo colocado na dinâmica das relações. Isso é o que a Lélia chama de neurose cultural brasileira, a partir dessa relação de poder entre o patriarcado, no processo de criação, de formação, e a mulher negra nesse lugar. Esse é um ponto. E aí ela vai avançar. Qual é a questão seguinte para a Lélia a partir disso? Como é que essa neurose, não analisada, não pensada, não discutida, porque no Brasil, segundo ela, o racismo é um tabu, que não é discutido, não é dito, não é visto, não é revisto, como é que essa Fora também que se você fala de racismo, chega o pessoal, estilo Morgan Freeman, né? Não, todas as vidas importam, né? É nesse nível o debate do racismo no Brasil, né? neurose vai se transmutar dentro das relações e vai criar aquilo que se chama de racismo estrutural,
que ele acontece em dois marcadores. Ele está dentro da estrutura social e política, que não permite que pessoas negras acessem outros lugares, inclusive lugares de poder, pela própria dinâmica de funcionamento da sociedade brasileira, mas ela também está no inconsciente das pessoas no Brasil. Porque uma das críticas que ela aponta é que o Brasil é uma sociedade patriarcal, ou seja, as figuras de poder estão localizadas nos indivíduos do sexo masculino e de origem europeia. Então, esse traço patriarcal, que é a herança do processo da escravidão, porque o processo de produção da vida cotidiana e da produção econômica durante a escravidão também era marcado pela figura do senhor de engenho, do senhor de escravo. Então, essa relação patriarcal que o Brasil não superou e que continua sendo produzida e reproduzida, porque a gente não superou a escravidão, porque não há, segundo Lélia, espaços de discussão sobre a escravidão, sobre seu impacto sócio-histórico, seu impacto econômico, seu impacto cultural. Então, E além disso, né, não só no Senhor de Engenho, né, que o pessoal pode olhar assim e falar assim, ah, mas faz tanto tempo o Senhor de Engenho. A moral é que depois da abolição da escravidão e até um processo antes, precisava de mão de obra assalariada nas cidades e em vez de capacitar os pretos escravizados para desempenhar essa mão de obra, o governo ia lá ia e dava incentivo para trazer trabalhadores europeus para o Brasil. Então, não é só a escravidão. Durante toda a nossa história, a gente tem esse incentivo do governo, né? Que não é incentivo, na verdade, é eles que dominam o governo e estão fazendo pelos próximos deles, né? De trazer para cá sempre o povo europeu para se dar melhor na vida. Pô, a gente tinha também a questão dos nordestinos que não recebiam essa ajuda, mas o governo dava comida, dava auxílio, dava moradia pro trabalhador europeu chegar até o Brasil, né? Então não é só o senhor de engenho. Essa característica que ela tá falando patriarcal, europeia, da sociedade brasileira, vem sendo construída durante toda a nossa história. Como você vê a questão dos pardos? Existem ou é só coisa do IBGE? Boa pergunta, Vitor. A questão dos pardos, cara, a gente teve um projeto de embranquecimento no Brasil que era. A ideia era que, tipo, a gente acabasse com os pretos. Era uma ideia racista mesmo. E que a classe. A raça branca fosse instituída pros pardos também, né? Mas o racismo não é sobre a cor da pele, né? Não é sobre só o traço, né? O racismo é sobre dominação política. Então não tem como todo mundo dominar. Então o que acontece é que os pardos que nascem desse projeto de embranquecimento, ao invés de caírem para a classe dos brancos, como que o pessoal pensava na época, ele acaba caindo para a classe dos pretos, né? O pardo não é branco e nem pardo só. Ele entra como preto. E não tô falando por causa dos traços ou da cor da pele. Eu tô falando por causa de uma decisão política mesmo, né? O pardo, ele é tão discriminado quanto o preto. Óbvio que quanto mais escura for a cor da pele, mais os traços forem pro preto, mais discriminada a pessoa é. Mas isso não impede do pardo também ser racializado. É a mesma questão, por exemplo, dos latinos nos Estados Unidos, né? Então, acaba sendo todo mundo pertence a alguma cor de pele, né? Alguma raça, mas o branco não. O branco aparece como se fosse uma não raça, porque eles são como se fosse o natural, né? O perfeito. E todo o resto já não. Mas é isso. Os pardos também, na época da colonização ali, um pouco depois, na verdade, né? Tem a teoria racial que vai começar a falar um monte de raças diferentes, né? Tem os índios, aí quando mistura com preto dá um nome, aí quando o filho dele mistura com o índio dá outro nome. Então você tem caboclo, tem pardo, tem. Putz, cara, não vou saber os nomes, mas tem um livro que é o Racismos. Eu vou pegar aqui pra vocês darem uma olhada, calma aí. Esta belezinha. Cara, esse livro aqui é muito bom. Ele faz uma perspectiva histórica do racismo, né? E ele vai mostrar a teoria racial e vai falar dessas junções de raça, né? Que eles entendiam. Deixa eu ver se passando rápido eu acabo achando aqui. Aí pra cada junção eles davam um nome.
Só que no final das contas, como é uma causa política, né? Não é uma causa biológica. Não existe raça biológica. É tudo imposto através da política e da economia política, né? Da dominação de um grupo de pessoas. Então o que acontece é que essas diferentes raças acabam se unindo como uma só, como a raça inferior ao branco, né? Não vou achar. Mas é isso. Essa é a questão do pardo. O pardo, na verdade, tipo, pode ser uma raça aí com as suas características particulares, mas no final das contas é preto também. Sofre tanto quanto preto, né? Estrutura patriarcal se mantém e se reproduz a partir disso que ela chama de uma neurose cultural, que horas aparece de forma objetiva na estrutura de poder, então o extermínio da população negra, o encarceramento em massa da população negra, o desemprego em massa da população negra. A gente tem que pensar que até 1996 o acesso da população negra à escolarização não era universal. Ela passa a ser universal quando a educação básica passa a ser universal. Até esse período a população negra não tinha acesso à educação, que é um direito fundamental básico. Então toda essa estrutura, que é o que ela chama de racismo estrutural, se reafirma por essa neurose cultural que está dentro das relações entre as pessoas. Então, há um poder socialmente dado ao homem branco que não é socialmente questionado. Ou pelo menos até o período da Lélia não era tão questionado como é hoje. E essas dinâmicas, essas duas relações, objetiva, dentro de uma política de funcionamento da sociedade brasileira, que não é dita, porque nunca houve segregação formalmente legalizada, mas é dentro das práticas institucionais, pensada e repensada cotidianamente e criando cada vez mais modelos e formas de que isso se mantenha. Por outro lado, há uma formação, há um processo de formação do indivíduo baseado nesse desejo proibido, e eu acho brilhante essa análise que ela faz de um desejo proibido sobre o corpo da mulher negra marcado pelo esse lugar do racismo. É importante que a gente olhe para pensar essa dinâmica do racismo por esses dois lugares, porque o aspecto mais difícil do racismo no Brasil é justamente aquele que não é dito, é justamente aquele que não está objetivado. E é esse o desafio que está colocado. Como é que essa dinâmica, que está na psique, na subjetividade dos indivíduos, que faz parte da formação dos indivíduos, homens e mulheres, negros e brancos, das diversas identidades e orientações sexuais, como ele pode ser superado e ser repensado, fora de um modelo de violência, porque segundo Lélia, tanto a supressão desse desejo, ele é violento, entanto que se reverte em estruturas violentas de subalternidade, de subjetivação, opressão de uma identidade e de uma possibilidade de vida, porque isso precisa ser negado, apagado, quanto também isso se reverte em formas de produção da vida cada vez mais violentas e cada vez mais opressoras. Essa é uma análise que ela é muito importante. Isso daí a gente consegue ver, né? Tipo, a polícia descendo o cacete na favela, né? E em bairro de branco, não, né? No bairro de branco tá tudo bem. E até a questão do preto rico também, né? O racismo ele tem essa capacidade de atacar fora da classe também, mesmo que apareça muito mais dentro da classe social das pessoas, né? Mas o preto rico também acaba passando por um momento de racismo e só depois que ele dá a carteirada, né? Que ele chega pro cara e fala, você sabe com quem você tá falando? Que ele mostra uma situação de poder, é que o racismo se cessa, né? Então, o racismo ele tem essa característica, né? De lugares e de classe também, né? Ele quebra, mas ele sempre volta. Ele sempre tá penetrado ali, né? Importante de ser feita e de ser pensada para que a gente consiga avançar do processo de barbárie que a gente está colocado. Há duas coisas que a gente precisa pensar no Brasil que está muito ligado com essa forma de funcionamento da cultura brasileira. Primeiro que na universidade a gente não tem acesso a autores negros, a intelectuais nossos, brasileiros, que fizeram as nossas universidades, a Lélia, por exemplo, deu aula na UERJ. Então, a importância de uma narrativa, de uma intelectual brasileira, preocupada com as questões brasileiras, por si só, me parece ser importante, né? Essa me parece a maior relevância dela. Mas quando a gente vai pensar mecanismos de enfrentamento ao racismo, ao que a gente chama de uma educação antirracista, uma prática antirracista, um pensamento a partir das experiências brasileiras, ela se faz importante porque ela é uma intelectual
que está o tempo todo preocupada em produzir um conhecimento que dê conta de responder aos nossos problemas. Então, ela promove um diálogo com autores clássicos da antropologia, com autores clássicos da filosofia, mergulhado nas questões sociais e raciais do Brasil. Pensar a experiência do racismo não é pensar só a condição do negro, porque o racismo também atravessa a condição do indivíduo branco. Nesse texto, nessa discussão que ela faz sobre a neurose, ela vai dizer que se o racismo cria subjetividades negras subalternas, o racismo intensifica as subjetividades brancas narcisísticas e manipuladoras, porque ele dá para o branco uma falsa noção de poder a partir da sua racialidade branca, e isso faz com que ele se sinta psicologicamente, ou como ela vai dizer, psicanaliticamente, no direito, no dever, no gozo da opressão, no gozo da segregação, porque é criado a partir dessa ideia de neurose cultural uma estrutura social, psíquica, que dá para as pessoas o seu lugar. Então, pensar o racismo, olhar o racismo nesse aspecto e avançar, se debruçar sobre ele, é conseguir romper com essa estrutura de violência que marca a sociedade brasileira. Gostou desse vídeo? Braba. Braba demais a mulher. É triste um país que tem Lélia Gonzalez e o pessoal lendo de Jamila Ribeiro. Tô brincando, viu, galera? Mas tá aí. Uma explicação rápida sobre Lélia Gonzalez, a braba demais.